Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela Guerra e venho através desse vídeo para fazer um primeiro pós-jogo do Santos. O jogo entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, que acabou há instantes. Corinthians bateu o Santos por 2-0. E foi um jogo onde nós não vimos o Santos reagir, o Santos jogar na partida. Um primeiro tempo em que o Corinthians dominou todas as ações, o Corinthians amassou o Santos no campo ofensivo e ali já merecia sair com a vitória. Mas graças ao nosso goleiro João Paulo, que fez uma excelente partida, várias defesas, conseguiu segurar o peixe na primeira etapa do jogo. O que acabou sendo diferente no segundo tempo, onde com 1 minuto e meio de partida o Corinthians abre o placar, numa das jogadas em que todos nós sabemos a competência do Jô. Se tem uma competência, se ele tem uma qualidade, é fazer o pivô. O Santos foi ineficiente marcando o Jô, pois os dois lances de gol do Corinthians saem de dois pivôs. Do Jô, o primeiro ele faz o gol, ele faz o pivô, já meio desequilibrado, e faz o gol. E o segundo lance, que para mim ainda é mais problemático do que o primeiro, porque o Jô está completamente desequilibrado, a área do Santos cheio de jogadores, né, cheios de defensores, e ele faz facilmente o pivô em cima do Felipe Jonathan, que toca para o Gabriel, que amplia o placar na Neoquímica Arena. Então, assim, foi uma partida muito complicada para o Santos, uma partida que o Santos não conseguiu apresentar praticamente nada, exceto com o Ângelo, que é um garoto de 16 anos, que, na minha opinião, ele não pode ter essa responsabilidade toda do Santos Futebol Clube nas suas costas. E hoje a gente acaba vendo muitos torcedores cornetando demais o Ângelo, enquanto assim tem muitos outros jogadores muito mais problemáticos na equipe do Santos, né? E mesmo errando algumas jogadas, o Ângelo é um jogador que foi para cima em todas as jogadas. Quando errava, ele corria para marcar. E ele tentou. Só que sozinho é complicado, né? Quem que consegue fazer tudo sozinho? Quem do ataque do Santos chegou perto do Ângelo para fazer jogadas? Ninguém, né? Ninguém. E em contrapartida, o meio-campo do Santos completamente estéril, que não conseguiu criar jogadas, que não conseguiu passes. Então, a situação do Santos Futebol Clube no campeonato é muito complicada. Eu tô até com a minha projeção aqui aberta, né, das próximas partidas do Santos. O Santos que enfrenta o Fortaleza na próxima quinta-feira na Vila Belmiro e precisa ganhar. Não tem outro resultado que interesse o Peixe a não ser a vitória. Então, o Santos já precisa descer a serra e começar a pensar já no jogo de quinta-feira. E é complicadíssimo. Eu, como santista, eu estou super preocupada. E a gente fica até sem palavras, né? Pois o time apresenta muitas deficiências e para mim, eu não sei se vocês concordam, se vocês concordarem, se vocês discordarem, por favor, deixem nos comentários para que a gente possa enriquecer o debate. Mas o Santos, principalmente no primeiro tempo, estava com todos os seus jogadores posicionados na defesa. Porém, o Corinthians trocou passes com facilidade no campo de ataque do Santos. O Santos colocou o time todo defensivo, porém não tinha combatividade no jogo. O Santos só cercava os jogadores do Corinthians que trocavam passe facilmente. No primeiro tempo eu vi por diversas vezes o Renato Augusto, que é um jogador que a gente nem precisa citar a qualidade dele, que ele tem uma qualidade de passe excelente, que é um jogador que pensa o jogo, que arma as jogadas. O Renato Augusto recebeu diversas bolas entre as duas linhas de defesa do Peixe. E ele tinha espaço de receber a bola, receber o passe e ainda pensar numa jogada futura. E ele fez isso muito. Como eu disse anteriormente, o Santos não saiu
com o placar adverso no primeiro tempo graças ao João Paulo. E porque o Corinthians não teve competência durante o primeiro tempo do jogo de matar a jogada, de ter uma finalização melhor. Então, assim, e aí? Eu acho que nós sabíamos que o Santos ia vir com uma proposta defensiva para a partida, mas não basta só vir com uma proposta defensiva. O time tem que vir com uma proposta defensiva, mas tendo escapes, e o Santos não teve esses escapes no primeiro tempo. O que complicou muito, o Santos ficou entrincheirado no campo de defesa, rebatendo bola, e o Corinthians ganhou praticamente todas as segundas bolas e bombardeou o Santos, né? Então, o meio-campo, infelizmente, não teve combatividade. Tanto é que teve pouquíssimas faltas no primeiro tempo. Eu não tenho os dados aqui comigo, mas o Santos não combateu. Na verdade, o Santos não competiu. E no segundo jogo, já com o gol do Corinthians no começo da partida, era óbvio que o Corinthians ia não mudar a postura, mas atrasar suas linhas e deixar a bola um pouco com o Santos. E foi o que aconteceu, mas o Santos não teve qualidade suficiente para armar essas jogadas e trazer perigo para o Corinthians. Então, assim, um resultado muito triste para nós santistas, que esperávamos pelo menos um ponto dentro da Neoquímica Arena, que, para mim, sinceramente, se eu pudesse assinar antes da partida assim, o Santos vai ganhar um ponto, eu assinava embaixo sem problema nenhum, porque um ponto na situação do Santos seria super importante, e nessas últimas rodadas do campeonato é muito importante que o Santos pontue, que ganhe os jogos dentro de casa e que belisque empates fora. Sabemos que a tabela do Santos é complicadíssima, né? Temos ainda 2 jogos em casa e outros 2 jogos fora, sendo os 2 jogos fora nada mais nada menos contra Internacional e Flamengo, que são times tecnicamente muito superiores ao time do Santos. Então, assim, fica aí pra gente a decepção, a frustração, né, do resultado negativo. Eu acredito que nós, como torcedores, temos que sempre apoiar, e eu continuarei aqui apoiando o Santos, mas que a gente se frustra, né? Até porque o time não apresentou, ao decorrer do campeonato, um motivo para que os torcedores sejam otimistas com o time. Porque para o Santos não tem jogo fácil, não tem jogo ganho, é sempre muito complicado para o Santos. Mas espero que tenha uma mudança de postura para a partida contra o Fortaleza, que será uma partida duríssima, como eu disse, mas que o Santos precisa vencer. E se vencer, o Santos chega aos 45 pontos. 45 pontos, esse que eu não sei se será o suficiente para o Santos escapar de vez do rebaixamento. Eu acho que essa régua vai ser um pouquinho mais alta, talvez 46, 47 pontos, até porque a briga na parte de baixo da tabela está muito, muito, muito complicada. Estamos vendo o time da parte de baixo da tabela vencendo, pontuando, então é muito importante que o Santos pontue também. Então fica aí um pouco da análise do jogo de Corinthians e Santos, onde o Santos saiu derrotado da Neoquímica Arena, mas que a gente espera que o Santos vença quinta-feira contra o Fortaleza e pontue nos próximos jogos, porque eu acho muito complicado do Santos chegar na rodada final contra o Cuiabá na Vila, precisando desesperadamente de uma vitória. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro pós-jogo, essa é a primeira análise do Santos que eu faço aqui. E se vocês gostarem, deixem seu like, comentem e vamos debater aí um pouco mais sobre o Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.